O Trilhas da Democracia de hoje discutirá o caso de Nívia Tamires de Souza Cruz, servidora pública federal negra, exonerada pela Universidade Federal de Pernambuco no ano de 2021, depois de ter concluído e sido aprovada no seu estágio probatório. O caso será julgado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região no próximo dia 15 de junho, daí a importância desse programa que está indo ao ar pela Rádio Brasil de Fato, pela TV 247 e pela TVT. Os nossos convidados são a própria Nívia Tamires, que faz o seu mestrado em Sociologia na mesma universidade, na Universidade Federal de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, Nívia. Obrigada, Marcos. Obrigada pela oportunidade. O advogado de Nívia, Rodrigo Almendra. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Obrigado, Marcos. Obrigado, Nívia, sempre pela confiança. Olá, José Vitor. Obrigado também pela oportunidade de debater esse assunto. E José Vitor Pereira Neto, advogado da Articulação Negra de Pernambuco, ANEP. Seja muito bem-vindo, Zé Vitor, ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo aqui. Olá, Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, Nívia também. Obrigado também pela oportunidade de a gente poder discutir essa situação aqui hoje. Nívia, eu te pediria, em primeiro lugar, e em primeira pessoa, que você narrasse esse processo de exoneração do cargo de servidora pública federal com estabilidade, volto a dizer, tendo concluído o estágio probatório, tendo sido aprovada no estágio probatório, e que te lançou numa situação de vulnerabilidade socioeconômica num momento em que a pandemia da Covid-19 ainda se fazia presente, né? Nunca devemos nos esquecer disso. Por favor, Nívia, fique à vontade, os microfones estão abertos para que você expresse toda essa situação, para dizer o mínimo, angustiante pela qual você vem passando. Por favor, Nívia. Tá bem. Eu vou primeiro me situar, né? Para além de ser bióloga e mestrando em Sociologia, eu sou uma mulher negra e mãe, e eu não consigo falar sobre esse processo sem trazer essas questões. Então, o racismo, a gente sabe que ele é estrutural, ele está consolidado, né, na nossa sociedade, e privilegiam determinados corpos em detrimento de outro, e esses corpos eles vão fazer parte das instituições, então, seja no judiciário ou nas universidades. No caso da UFPE, o que aconteceu foi uma troca de corpos racializados. Eu assumi o concurso em 2016, né? Eu fiz para o cargo de bióloga, nível superior, entrei através da política de cota racial, e uma candidata da ampla concorrência, ela questionou minha vaga na justiça, e aí ela ganha, né? E de acordo com a política de cota, quando a gente tem cargos com poucas vagas, quando tem 3 vagas, uma vaga tem que ser para a cota racial. Na UFPE foram 3 vagas, mas o que aconteceu? Eles utilizaram o critério de regionalidade. Então, para eles, para que essa vaga fosse para a cota racial, ou seja, para que eu assumisse, essas 3 vagas deveriam estar na unidade do Recife. Né? A gente tinha 2 vagas de biólogo em Recife e uma em Vitória de Santo Antão. Só que, no meu ponto de vista, esse critério de regionalidade, ele inviabiliza a política de cota, porque, principalmente para concursos que têm poucas vagas. Se você tem 3 vagas para biólogo, 3 vagas para médico, 3 vagas para nutricionista, é só ela espalhar nas unidades e não tem a obrigação de oferecer essa vaga para a cota racial. E, para mim, eu vejo isso como um problema muito sério, né? Mas, enfim, talvez agora não seja o momento de a gente estar discutindo se a universidade errou ou não. O judiciário está dizendo que a universidade errou em me convocar, só que eu não posso arcar com esse erro. E é importante dizer que antes da universidade eu tinha 2 cargos públicos, né? Eu era professora do município de Jaboatão e do estado de Pernambuco, e eu precisei pedir exoneração para assumir a UFPE.
E aí é como se a política de cota ela tivesse, é como se ela, para mim, ela funcionou de forma inversa. E não é a política de cota, né? Como as pessoas se relacionarem com ela. A gente aprende com isso que não qualquer brecha que se deixe, eles vão agarrar e vão manter os privilégios. Então, é como se, além de me tirar de espaço, essa exoneração, além de me tirar de espaços negados historicamente para pessoas como eu, me coloca em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? E a gente sabe que de grande exposição, né, Nívia? De grande exposição, né? Porque eu venho sendo exposta e tem um impacto muito grande na minha família, né? Principalmente meus filhos são crianças, meu filho tem 9 anos, mas ele compreende, ele entende, né? Porque eu estou o tempo todo oscilando aqui com meus sentimentos e ele vivencia tudo isso. E eu não sei que tipo de reparação que compensa esse prejuízo que eu estou tendo na relação, inclusive, com meu filho. E a gente sabe que essa exoneração ela poderia ter sido evitada, né? A universidade ela utiliza argumentos como que o cargo era muito específico. A gente sabe que há vagas para biólogo na universidade, não é possível. E que era uma ação judicial e ela se sentiu obrigada a fazer. Só que quando a gente recorreu na primeira instância, se abriu para acordo e a universidade não se manifestou, como também não aceitou o termo de recomendação do Ministério Público. Né? Então, a gente consegue enxergar uma omissão. Agora, a gente segue... Desculpa de novo, Nívia, mas é preciso enfatizar isso. Né? A Universidade Federal de Pernambuco se omitiu em relação a um fato que caracteriza racismo institucional. Nós voltaremos a esse assunto, mas, por favor, continue. Sim, exatamente. E agora a gente segue para a segunda instância, né? Eu não sei falar que tipo de sentimento me invade nesse momento. Eu talvez esperar que as pessoas que vão julgar, né, como parece que os desembargadores sejam humanizados ou que tenham uma visão interseccional, que eu acho que é querer demais, né? Porque a interseccionalidade é uma ferramenta analítica, mas que nasce no feminismo negro, e a gente sabe como essas pessoas, esses espaços negam o nosso conhecimento, né? Eu estou falando da interseccionalidade porque é uma ferramenta de análise que eu trabalho na minha pesquisa, e eu não consegui, ao longo desses 2 anos, processo, separar a pesquisa do meu drama. Até porque eu pesquiso racismo ambiental, que é uma manifestação do racismo institucional, e o racismo... E eu pesquiso esse racismo ambiental na pesca artesanal e estou me relacionando com mulheres pescadoras. E são mulheres pescadoras, mulheres negras, né? E que a gente sabe que, historicamente, sofrem injustiças de diversas formas, ambientais, do próprio racismo ambiental. E aí eu fico nessa relação de cura e de dor também, porque, a partir da minha pesquisa, eu encontro teóricos bem importantes que me acolhem, né? Eu estou dialogando com Lélia Gonzalez, com Beatriz Nascimento, Conceição Evaristo e diversas outras. A gente vê que o nosso passo não vem de longe, é uma luta, a gente não pode descansar, né? A gente imagina conquistar um emprego público, federal, vou descansar um pouco, mas a gente não pode parar. E é desgastante demais. E essa minha relação também com a pesquisa e me colocar nesse lugar, essa relação com as mulheres pescadoras, que são mulheres que sofrem, né, e historicamente injustiças, elas também se relacionam com o mar, com o rio, com o estuário, e de uma certa forma é aí que a gente encontra alguns momentos de cura, porque eu estou imersa no meu campo de pesquisa, então também estou saindo para pescar com elas. E eu posso te dizer que é esse tipo de movimento, vim para Serrambi, que é uma comunidade pesqueira, né, a partir de um auxílio da minha família. Ficar aqui, me relacionar com as mulheres pescadoras, me traz também uma certa tranquilidade, né, para seguir. E eu também tenho toda uma questão de não me sentir sozinha, né? Eu estou sendo acompanhada pela minha família, alguns amigos, o próprio movimento negro, a Defensoria Pública, o Ministério Público na primeira instância, né? E Rodrigo, que é meu advogado, que está comigo desde o início.
E eu confio profundamente, sim, no trabalho de Rodrigo e acredito que se a gente não consegue agora na segunda instância, o problema não é nosso, né? É um problema muito maior, assim, que é difícil dar conta. Uma coisa que eu destaco, Nívia, que me parece relevante na sua história, é que em nenhum momento, quando você se desvincula daqueles 2 outros empregos que até então você tinha, lhe foi avisado, lhe foi advertido pela UFPE que esse cargo público na Universidade Federal era um cargo em disputa, era um cargo questionado na via judicial, era um cargo que se dissesse, olhe, você vai largar esses 2 vínculos anteriores que você tem para vir para cá, mas saiba que este daqui é um cargo que teve uma cidadã que ingressou com uma ação e que está questionando se o cargo, na verdade, é seu ou dela. É verdade que você quer vir para cá mesmo com essa disputa? A universidade nunca lhe advertiu disso. Né? Isso, particularmente, é muito ofensivo àquele indivíduo que está ali comemorando o sucesso na aprovação em um concurso público e não sabe que aquilo que ele está assumindo era objeto de uma disputa judicial já pré-existente. Ou seja, Rodrigo, houve uma incúria da parte da instituição, né? É isso, Marcos. Para dizer o mínimo. E para pedir exoneração, não foi uma escolha minha, né? Eu simplesmente não podia acumular. Para assumir a universidade, era necessário pedir exoneração dos outros cargos. Nívia, antes de fazer uma pergunta para o Rodrigo, eu queria fazer 2 observações e 2 registros que são, a meu ver, muito importantes. O primeiro é que quem te orienta na dissertação de mestrado, é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, do programa de pós-graduação em Sociologia, atualmente secretário nacional de Pesca Artesanal, Cristiano Ramalho. Cristiano já participou do Trilhas da Democracia e é uma referência nos debates, nas discussões sobre populações vulnerabilizadas, né, de pescadores e pescadoras. Esse é o primeiro registro. E o segundo, da importância das redes sociais, eu não estou falando de redes digitais, né? Eu estou falando das redes sociais, né, e familiares, quando as instituições falham. O teu relato chamou muito a atenção para isso, né? No momento de maior dificuldade, são essas redes que conseguem fazer com que as pessoas se mantenham vivas, né? Tanto em termos materiais quanto em termos simbólicos. Rodrigo, eu queria agora entrar propriamente na esfera jurídica, nos aspectos jurídicos do caso da Nívia, né? Eu te pediria para analisar os vários aspectos que envolvem o caso dela, mas antes eu gostaria de ler 2 trechos que eu acho que são muito importantes, né? Uma manifestação da Defensoria Pública Federal e um parecer do Ministério Público Federal que dão razão à Nívia, né? Então, eu peço licença ao Rodrigo, eu começo lendo a parte final, o último parágrafo, né, dessa manifestação da Defensoria Pública, onde se diz o seguinte, abre aspas, a invalidação, se pede isso, a invalidação da demissão da servidora pública estável Nívia Tamires de Souza Cruz, bem como sua reintegração ao quadro de servidores públicos da Universidade Federal, em conformidade com o parágrafo 2º, artigo 41 da CRFB, Constituição Federal Brasileira, de 88, demonstrando à ré qual foi o órgão de controle que determinou a anulação da posse e em quais termos, trazendo a estes autos a documentação pertinente. Essa foi a manifestação da Defensoria Pública Federal, e agora eu vou ler alguns trechos do parecer do Ministério Público Federal, onde se diz o seguinte: não procede a tese de que a anulação do ato de nomeação de Nívia Tamires de Souza Cruz seria decorrência automática do cumprimento de decisão judicial, já que, como foi demonstrado acima, nenhuma ordem nesse sentido foi proferida pelo TRF, Quinta Região, em seu desfavor. Mais à frente, né, se diz o seguinte:
Na época da edição da portaria número 3.872, que foi exatamente a portaria de exoneração de Nívia, Nívia já era servidor estável, por isso só poderia perder o cargo por processo administrativo disciplinar, no qual lhe fosse assegurada a ampla defesa, que não houve, não houve a defesa. E, por fim, né, conforme admitido pela própria UFPE e registrado no próprio processo administrativo que subsidiou a edição da portaria número 3.782 de 2021, Nívia Tamares de Souza Cruz não foi Nívia Tamires de Souza Cruz não foi oportunizado em qualquer momento a apresentação de defesa, limitando-se a tomar ciência da decisão final sem possibilidade de manifestação. Logo, ao anular o ato de nomeação da impetrante ao cargo de biólogo da UFPE, a portaria, já citada, atentou contra a política de ação afirmativa disciplinada pela Lei número 2.990 de 2014, afastando-se do entendimento do STF na ação direta de constitucionalidade número 41, devendo ser reconhecida por conseguinte a sua ilegalidade. Rodrigo, passo a palavra para você para fazer a análise dos aspectos jurídicos da situação da Nívia. Por favor. E eu retomo, a partir desse parecer do Ministério Público, a origem de tudo. Porque lá no passado, a então concorrente que disputava o mesmo cargo com a Nívia, ela ingressou com um mandato de segurança requerendo, né, pedindo, solicitando a suspensão do ato que ela entendia como coator, objetivando a nomeação dela, então impetrante, a senhora Laís Ariane. E ela perde. O juiz nega, lá em primeiro grau, o pedido de urgência liminar e nega também a própria segurança, denegando o pedido. E aí ela recorre, levando o caso ao tribunal. E ao recorrer, ela explicitamente requer o seguinte, Marco: o provimento recursal assegurando a nomeação dela, apelante, para o cargo de biólogo do campus do Recife, da UFPE, em razão de sua aprovação e classificação no concurso público. Veja aqui que não há sequer um pedido de anulação do ato de nomeação de Nívia. Quero que ela saia para que eu entre. Ela vem ao tribunal dizendo: me permita entrar, porque eu fui aprovada no certame. E aí o tribunal reforma aquela decisão de primeira instância que denegou a segurança e, estritamente nos limites do que foi pedido no recurso, diz, abro aspas, dar provimento à apelação da impetrante para que ela seja nomeada no cargo, silenciando o tribunal sobre a eventual anulação da nomeação da Nívia Tamires. O processo transita em julgado, a Universidade Federal de Pernambuco não recorre dessa decisão. Ela se satisfaz com esse ato de forma muito estranha, porque em muitos outros que eu posso citar, exemplos dessa semana, a universidade leva isso, ou pelo menos tenta levar isso a Brasília através de um recurso nobre. Neste caso, a universidade deixa o processo transitar em julgado, e a senhora Laís ingressa com um pedido de cumprimento de sentença, vou chamar dessa forma, mas nem é, porque eu estou diante de um mandato de segurança, mas ela volta ao primeiro grau e diz: cumpra o que foi decidido. E ao pedir esse cumprimento, ela diz o seguinte: ela vai ao juízo, já com o título executório em mãos, que é a sentença transitada em julgado, caso acórdão, findo, e diz: venho aqui requerer, em caráter de urgência, a notificação da autoridade coatora, no caso a Universidade Federal de Pernambuco, para que proceda a imediata nomeação dela, impetrante, para o cargo de biólogo no campus do Recife, fixando multa diária em caso de descumprimento. Então, veja que nem na fase de execução se requereu a anulação da portaria de nomeação de Nívia, se requereu a saída de Nívia, se requereu a permuta entre a candidata que lá estava, diga-se de passagem, estabilizada pelo decurso do tempo, para que uma outra, então, ingressasse, inovando ali o quadro de servidores da UFPE.
A universidade, então, recebe a notificação, abre um procedimento administrativo para dar conta dessa notícia, dessa ordem judicial, e nesse procedimento administrativo ela faz duas determinações. A primeira é: anule-se o ato de nomeação de Nívia. E a segunda é: nomeie-se a impetrante Laís. E aí a nossa ação começa... Ou seja, Rodrigo, a UFPE cumpriu aquilo que não foi solicitado judicialmente, que foi ordenado judicialmente. Um excesso. O sujeito vai ao juízo pedindo A, e aí a universidade responde A, B, C, D. Vai muito além do que foi pedido. Pedido em diversas instâncias, não compunha sequer a execução. A universidade, então, faz uma interpretação extensiva, extremamente maléfica a Nívia. E aí vem um aspecto que eu tenho certeza que o José Vitor tem infinita competência para tratar do assunto, mas é onde a gente começa a ver o elemento de racismo dentro da instituição, porque eu advogo há 21 anos, Marcos, 21 anos em direito público, e a gente não vê a universidade, nenhuma universidade, fazendo interpretações extensivas quando se invertem os polos. Então, quando a gente alega a lei de inserção social, a política de cotas, as políticas afirmativas, não só para cotas especificamente para negros e pardos, mas para deficientes físicos e outras cotas, todas as instituições que são apontadas e enxergadas em erro, e elas são obrigadas a corrigir esses erros, elas o fazem de maneira a lá permanecer o que ingressou na forma de ampla concorrência. Mas no caso de Nívia, sem que ninguém pedisse, a universidade vai além de forma extensiva e anula a nomeação da Nívia. E esse é o primeiro argumento que a gente trouxe no nosso, né, agora no mandato de segurança promovido pela impetrante Nívia, que houve uma espécie de excesso de execução, um exagero na forma de executar. E também porque a universidade ela faz uma inovação jurídica, Marco, muito interessante. Porque o edital do concurso de Nívia dizia que um candidato que ali se inscrevesse para concorrer às vagas que a universidade ofereceu, até poderia, um candidato desse, até poderia ter a sua nomeação anulada. O edital prevê isso. No caso de o candidato ter declarado falsamente pertencer a um grupo social que ele não faz parte, que infelizmente tem se tornado comum, né? Nós sabemos que em matéria de concurso existem pessoas que tentam fraudar as políticas de cota, querendo tomar o lugar de quem é negro, não sendo. Então, o que a universidade disse e está correto? Que, se porventura for descoberto fraude, quando o candidato se inscreve na condição de cotista, esse candidato falsário, esse candidato fraudador, esse candidato pode ser expulso. Mas, obviamente, esse não é o caso de Nívia. Nívia tem direito às políticas de cota. E aí vem um raciocínio de direito administrativo, que todos conhecemos, mas que é sempre bom revisar, que é o seguinte: para o cidadão comum, para o Marco, para o Rodrigo, para o José Vitor, para a Nívia, se diz que o princípio da legalidade é interpretado com a seguinte assertiva: tudo podemos fazer, tudo, absolutamente tudo, vírgula, desde que não esteja proibido pela lei. Então, nossa interpretação e a liberdade é ampla para tudo que imaginarmos possamos fazer, desde que a lei não vá lá e proíba. Mas para a administração pública, esse mesmo princípio é interpretado por outro axioma, que é: o gestor público, ele tudo pode fazer, Marco, tudo, vírgula, desde que a lei autorize. Percebe que é diferente de eu dizer, desde que a lei não proíba, porque o meu campo de liberdade é maior, do que eu afirmar, desde que a lei previamente me autorize, porque aí eu estou tendo que trilhar um caminho já imaginado pelo legislador, que disse, ó, você pode vir por aqui se você quiser. É diferente. E o gestor, ele não tinha autorização, não existia norma para que ele dissesse, eu vou anular a nomeação de Nívia. Porque o único caminho que a lei deu dentro do edital para essa anulação era na hipótese de fraude.
fraude à política de cota. E isso Nívia não praticou. Mas aí ele inova e diz, anulo. E fizemos reuniões, Nívia, você há de recordar, em que os procuradores da UFPE disseram, não, nós anulamos porque estávamos cumprindo ordem judicial. E não existia ordem judicial a ser cumprida, porque nenhuma ordem judicial foi explícita para determinar a anulação de sua nomeação. E eles vinham com esses argumentos falaciosos, e a gente contra-argumentava, mas parecia ser esse o entendimento já cristalizado de que era necessário tirar uma para pôr a outra. Bom, o segundo argumento que a gente traz, Marco, no mandato de segurança, é que Nívia é o que a gente chama de terceira de boa-fé. Então, eu tenho que partir da premissa que alguém errou. Quem foi? Quais são os personagens envolvidos na história? Eu tenho a Nívia, eu tenho a universidade e eu tenho a concorrente, que concorreu na lista da Ampla. Ou quem foi que errou? Errou a Nívia? Errou a universidade ou errou a candidata? Nesse debate de quem errou, me parece que quem tem legitimidade para apontar o erro é o judiciário. O judiciário analisou essas três situações e disse, a universidade errou. A universidade errou porque deveria ter nomeado uma e não ter nomeado a outra. Ok. Então, são terceiras de boa-fé a Nívia e a candidata, que foi pleitear a vaga dela. Ambas foram vítimas de um erro. Foi vítima de um erro a concorrente porque ela deixou de ingressar quando deveria ter ingressado, no momento que era para ingressar, da forma como era para ingressar, debatendo-se, aquilo que Nívia, inclusive, já antecipou esse debate, se isso, de fato, deveria ter ocorrido ou não, se isso já não constitui um erro na matriz do edital. Mas ela, em tese, não errou. O judiciário foi lá e avalizou que ela tinha razão. Nívia também não errou, porque Nívia estava, como se diz no interior daqui, na dela, como ela estava quieta, quando então lhe oferecem, olha, deixa eu te contar, você vai ser nomeada. Então, é o que se chama de mais boa-fé possível, é um órgão público federal, através de um concurso claro, dizendo, vem ser nomeada, você tem inclusive prazo e condições. E aí Nívia, sem ser informada que existia uma ação judicial, Nívia, na maior boa-fé do mundo, ela vai dizer, tá bom, eu vou me desvinculando de outros. Então, sobrou quem para ter errado? Sobrou a universidade, que errou ao ter nomeado um candidato que não deveria ter nomeado. E, portanto, ela é a que a gente vai chamar de entidade errante. E na condição de entidade errante, era sobre ela que deveriam recair as consequências do erro. Mas as consequências do erro recaíram exclusivamente sobre Nívia. Houve processo administrativo disciplinar, ou sindicância, PAD ou SAD, para apurar a responsabilidade do servidor público que nomeou indevidamente Nívia e lhe causou esse transtorno? Claro que não. Claro que não. A universidade usou de todos os argumentos jurídicos para se blindar na forma de convalidar esses erros. Houve alguma censura àquele servidor público que causou enorme transtorno à Nívia? Não. Alguma consequência financeira, indenizatória, moral? Não. Simplesmente se disse, Nívia, sentimos muito, passar bem, vire-se a partir daqui, colocando na condição de vulnerabilidade em que ela já se encontra. Terceiro argumento que a gente apresenta na petição, e eu já estou sendo muito longo, eu peço desculpa, Marcos, e a todos, é a questão da estabilização. Que Nívia já era servidor estável. E nessa condição, a 8112 traz algumas garantias aos servidores públicos, né? Entre elas, a garantia de que só pode perder esse vínculo mediante um processo administrativo no qual existe ampla defesa. E Nívia sequer foi citada para apresentar uma defesa no processo administrativo. Ela foi apenas comunicada do resultado, que era, acabou-se. Não tem mais espaço para você daqui. Passado esses 3 anos, vem a quarta e última argumentação. Nesse caso, excepcionalmente nesse caso, porque a teoria que eu vou aventar agora é uma teoria de uso excepcional, extraordinário, ímpar, mas que é aplicada assim,
que é a chamada teoria do fato consumado, ou, já que existe muita celeuma sobre essa nomenclatura, melhor chamar de teoria da consolidação dos atos jurídicos. A situação posta estava cristalizada, caramelizou-se, não era mais fluido, não existia mais nada líquido ali. A posição que Nívia ocupava já estava sedimentada, com responsabilidades, obrigações de ambos os lados, tanto que o labor dela oferece à universidade, como a remuneração dada fazia parte da equalização da vida de Nívia, em relação aos filhos, em relação à carreira, em relação a tudo. A situação estava posta e se desfez como se nada existisse, como se não houvesse um histórico, o que não é possível, no nosso entendimento, em razão da violação da teoria. Então, com esses argumentos, a gente apresentou o caso inicialmente ao Federal de Pernambuco. Não tivemos um resultado favorável, no que pese parecer do Ministério Público para o nosso lado, favorável à nossa tese, a assistência da Defensoria Pública, que também foi muito atuante nesse caso, apoio de diversas entidades de classe, inclusive da imprensa, Marco, eu agradeço, inclusive. E levamos o caso ao tribunal, cujo julgamento se aproxima, vai ser agora dia 15 de junho. Zé Vitor, Rodrigo expôs 4 argumentos que só reforçam em mim a ideia da falha da instituição em relação a pessoas de carne e osso. E eu gostaria de não falar o termo abstrato pessoa. Uma mulher negra mãe. Isso. Então, uma incúria da parte da instituição em relação a uma mulher negra mãe que foi jogada numa situação de vulnerabilidade social, foi descartada. Né? Muito se fala que nós vivemos numa era do descarte, ela foi descartada por uma instituição pública, instituição superior de ensino, pesquisa, extensão, instituição federal pública. Eu te pediria agora, Vitor, que fizesse uma análise política da situação. Né? Quais os significados políticos, quais os significados sociais trazidos à tona pelo caso de Nívia? Por favor, Zé Vitor. Eu acho que o que tanto Nívia traz aqui, quanto que Rodrigo traz também, como ele bem falou, né, é uma manifestação explícita, né, do que esse racismo institucional, né, desse racismo que substitui os corpos, como bem Nívia falou, né, que tira o corpo de uma mulher negra, de uma mulher mãe, de um lugar que foi tão caro de conquista, que Nívia representa essa conquista também para a população negra, assim, um lugar que é muito caro de conquistar, em termos de concurso público federal, assim, ela conseguiu, e após 3 anos, ter esse corpo substituído por uma decisão judicial que vem na esteira de uma narrativa que a instituição federal, no caso a UFPE, vem tentando construir, de que, isso é mais uma vez também a manifestação desse racismo, que é uma narrativa que se constrói na ideia de que a culpada seria a Nívia, como se o erro não fosse da UFPE, e culpabiliza a Nívia pelo erro praticado pela UFPE. E aí, dentro desse processo, também é importante destacar, para além do que Rodrigo falou, buscar o histórico também de todo esse processo seletivo pela qual Nívia passou. O concurso da qual Nívia participou, ele foi ainda em 2018, o edital de 2016, mas ainda em 2018, ele passou por um TAC, né, que é um termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público Federal, que era porque este concurso inicialmente não estava contemplando a lei de cotas. Então, já existia, muito antes do que aconteceu com Nívia, já existia um processo dentro da própria instituição de apagamento e exclusão desse processo da lei de cotas, de não cumprimento da lei de cotas. E aí, após esse termo de ajustamento de conduta, né, a UFPE ela é forçada a implementação das cotas de acordo com a lei, regularmente, no concurso público. E aí, curiosamente, né, depois de 3 anos, quase já extinto, na verdade, o prazo do concurso, inclusive,
a gente passa por uma situação dessa, e uma situação que, inclusive, como é que eu posso colocar? É grave no sentido de que a gente, agora em 2023, a gente está passando pela revisão da lei de cotas, né? A gente completa 10 anos da lei de cotas, completou ano em 2022, agora a gente vai revisar, e aí a gente passa por um processo aí de burla nessa lei de cotas, né? Depois de um processo que foi longo para o movimento negro, de conquista, para alcançar esse espaço de acesso da população negra às universidades, mas também aos cargos públicos, né? Você vem tendo esse processo aí de desconstrução, que pode ser reforçado, inclusive, dentro desse processo de revisão da lei de cotas, né? E aí isso é muito nítido, esse mecanismo utilizado pela UFPE, quando você vai comparar, inclusive, com outros mecanismos legais que passam por essa mesma situação de uma interpretação favorável à branquitude, né? A lei de cotas ela foi construída para foi desenvolvida em prol da população negra, da população também outras populações vulneráveis, né? População indígena, pessoas com deficiência. Mas foi uma luta muito cara ao movimento negro. E aí, dentro dessa lógica, né, do sistema de justiça, do poder judiciário, vem se tentando, e aí o que acontece com o NIVE é uma manifestação disso, de se desconstruir essa legislação a partir de uma nova interpretação. E aí a gente tem uma situação que é grave no direito, né, que é gerar uma jurisprudência que vai justificar a permanência e a continuidade desse processo em outros estados, em outros certames públicos. E aí você tem esse mesmo mecanismo aconteceu, por exemplo, com a lei que criminaliza o racismo, né? Por muito tempo a lei que criminaliza o racismo, ela foi ali dos anos 80, se não me engano, não vou lembrar a data exata agora, mas a gente tem até hoje uma dificuldade de criminalizar pessoas racistas, efetivamente, né? Sobre o subterfúgio interpretativo da injúria racial, que a lei o crime de racismo ele é inafiançável, ele é imprescritível, mas a maioria dos casos que são evidentemente de racismo, que a gente tem aí de casos efetivamente de violação racista com a população preta, a gente tem uma interpretação sempre no sentido da injúria racial, que é uma tipificação menor, né? Uma tipificação mais uma punição menor para o racista, assim, também. Então, a gente tem hoje um contexto em que a gente tem uma lei que prevê a criminalização do racismo, mas a gente não tem pouquíssimas pessoas, pouquíssimos racistas condenados efetivamente por racismo, né? Tipificados como racismo. A gente tem toda uma postura do Estado brasileiro de racismo institucional, de extermínio da população negra promovido pelas polícias militares, por exemplo, e você não tem qualquer condenação nesse sentido, tanto do Estado como de agentes públicos de segurança, nesse aspecto do racismo, mesmo que exista uma lei sobre racismo especificamente, você não há essa condenação. Isso se perde dentro desses subterfúgios interpretativos hermenêuticos do sistema de justiça. E aí eu vejo, né, o movimento negro vê com grande gravidade, com grande risco, isso que acontece com Nívia. Porque o que acontece, esse movimento que acontece com Nívia é a manifestação desse mesmo movimento que aconteceu, por exemplo, com a lei de racismo. Uma tentativa de, para além do que diz a lei, através desses subterfúgios hermenêuticos interpretativos, invalidar os efeitos dessa lei. Que Nívia conseguiu, como bem colocou o Rodrigo, através da conquista pessoal e da luta dela, mas também da luta do movimento negro envolvido, que garantiu também a existência da política de cotas, conseguiu esse lugar, e ela está tendo esse lugar agora retirado e substituído, isso simbolicamente é muito grave, substituído por uma outra pessoa branca, com base numa interpretação que extrapola a legalidade, né? Mas uma interpretação hermenêutica que o sistema de justiça faz, mais uma vez, extremamente elástica em prol da branquitude, sempre em contrário às manifestações do movimento negro e à história da população negra, né? Então, é muito
é muito perigoso o que acontece com Nívia, nesse sentido de a gente ver aqui, como o Ben Rodrigo falou, não se tem casos como esse, né? E o caso de Nívia pode ser, inclusive, perigosamente um caso de divisor de águas, nesse sentido de a gente ter continuamente esse processo de invalidação da lei de cotas. E a gente tornar uma situação de uma lei que hoje completa, que esse ano, né? Ano passado, na verdade, completou 10 anos, e que foi de grande resultado, de grande luta do movimento negro, de grande conquista nossa, ter essa lei invalidada ou seus efeitos mitigados por causa de interpretações completamente deturpadas ou interpretações que não convêm como essa. Porque, como bem o Rodrigo colocou, a decisão é muito nítida no sentido de nomear a outra candidata. Não se fala, não tem movimento nenhum no sentido de nenhuma manifestação no sentido da exoneração de Nívia. A exoneração de Nívia, ela vem nesse argumento foi uma construção da própria UFPE por uma decorrência, por uma ideia. O argumento da UFPE é muito nesse sentido, né? É uma decorrência lógica, então eles se justificam nesse sentido, mas não se justifica a ideia de cumprimento de decisão judicial, quando a decisão judicial não fala absolutamente sobre nada disso. E aí, como o Ben Rodrigo colocou também, não existe casos semelhantes, e eu me questiono se fosse uma outra candidata branca, por exemplo, uma candidata ou candidato que fosse branco, que não estivesse competindo na lógica das cotas, será que isso aconteceria também da mesma forma, ou isso só aconteceu porque a candidata que estava ali em disputa, que corria esse risco, no caso de a Nívia, era uma candidata cotista, né? São essas situações assim que a gente analisa como grave, assim, né? O perigo mesmo de extensão desse processo para além do estado de Pernambuco, e se torne uma grande referência, assim, no sentido de invalidação dessas conquistas que o movimento negro conseguiu nesses últimos 10 anos. Né? E você Vitor, depois do que você acaba de dizer e depois da fala do Rodrigo, mais reforça em mim a ideia de que a Universidade Federal de Pernambuco deveria ter dado um exemplo. Aquele momento, aquele ano de 2021, era o momento de dar um exemplo. A gente vivia ainda o governo Bolsonaro, com todas as implicações negativas trazidas pelo governo Bolsonaro. Aquele era o momento de dar um exemplo à sociedade pernambucana e à sociedade brasileira, né? Mais reforça em minha ideia, e aí eu perguntaria para Rodrigo se realmente o caso de Nívia pode vir a ser um divisor de águas. Se o caso de Nívia é um caso paradigmático de mudança da aplicação da lei de cotas, né? De uma reavaliação da lei de cotas a partir dessa decisão judicial que fuja desse movimento de neutralização, né? De neutralização da legislação existente. Rodrigo, por favor. Pois é, Marcos. Me parece, sim, um caso paradigmático, e eu explico o meu ponto de vista. Quando a gente pega a historicidade dos concursos públicos, a gente vai lá para a década de 80, lá no iniciozinho da obrigatoriedade de concurso com a Constituição, a gente viu os primeiros concursos sendo elaborados para 1.000 vagas, 2.000 vagas. E aí não existia, então, política de cotas, não existia nada disso. Era todo mundo colocado na grande vala comum da ampla concorrência. E aí o indivíduo era aprovado no concurso público e ele batia as portas do judiciário porque o gestor não o queria convocar, no que pese ele ter sido aprovado naquele concurso. E naquela época, os precedentes dos tribunais eram assim: o candidato aprovado em concurso público tem mera expectativa de direito, o gestor chama se quiser. Por que, então, fazer concurso público não era uma coisa do agrado do gestor? Muito mais conveniente era aquele operário, aquele obreiro que estivesse ali na condição de terceirizado, na condição de temporário, na condição de precário,
porque isso era uma mão de obra de cabresto. Então, o sujeito estava ali sempre disposto a poder tirar ou a poder ficar conforme seus interesses, conforme ele estivesse em mandamento com a autoridade, então, gestora daquele órgão, daquela entidade, enfim. E aí a jurisprudência começou a mudar no seguinte sentido. Isso já na década de 90. O candidato aprovado dentro das vagas, esse tem direito à nomeação em posse. E aí, em resposta à mudança do entendimento jurisprudencial, os editais começaram a vir sem vagas, mas abre-se hoje concurso público e tem lá uma tabela e que é só com cadastro de reserva. Só cadastro de reserva. Não tem mais vaga. Porque aí eu posso fazer concurso público, Marco, para inglês ver, como se diz. Eu posso fazer concurso público só para dizer que eu fiz, porque, afinal de contas, eu seleciono pessoas e essas pessoas selecionadas não sou obrigado a chamar, porque a jurisprudência diz que só sou obrigado a chamar se eu oferecer vaga. E aí as pessoas começaram a bater, os primeiros colocados, os mais diversos concursos começaram a bater, e aí você vai começar a perceber nesse momento histórico que os editais eles passaram a vir assim, CR, cadastro de reserva, mais um, ou 1 mais CR, ou seja, era a forma mais vil de se fazer o concurso público, que você tinha necessidade de mão de obra, mas não queria se desvincular do voto de cabresto, temporário, terceirizado, cedido, emprestado e por aí vai. Então você dizia, eu fiz o concurso público, tá? Fiz porque eu fui obrigado a fazer, eu estou precisando de mão de obra, mas eu não vou tirar todo mundo que está aqui de vínculo precário, não. Eu vou fazer um só e o resto cadastro de reserva, chamo se eu quiser. Aí foi mais ou menos nesse intervalo que começam a surgir as leis e as políticas afirmativas, inicialmente cotas, depois para deficientes físicos. Hoje em dia existem outras políticas afirmativas também. E aí os concursos públicos começaram a burlar, e é onde entra a resposta à sua pergunta, e o caso de Nívia é muito paradigmático nisso. Eles começaram a burlar a política de cotas, dizendo, olha, isso é concurso para uma vaga só. E aí, se é para uma vaga só, Marco, e eu tenho aqui 3 filas ou 4 filas, eu tenho a fila da ampla concorrência, a fila dos cotistas, a fila dos deficientes físicos, as filas dos egressos, a fila... Se eu tenho aqui várias filas, mas eu só tenho uma vaga, vai para ampla. Então, era uma forma muito óbvia de se entender que aquelas políticas afirmativas não teriam vez ali. E aí, em contraposição, ocorreu um fenômeno interessante. Às vezes, o gestor ou a entidade, ele tinha interesse em chamar 20 pessoas. 20 pessoas. Então, como é que ele iria burlar as políticas afirmativas se ele tinha que chamar 20? Porque a lei estabelece 20%, 5%. Há critérios, ora federais, ora locais, sobre como se dar a forma de convocação dos concorrentes. Então, a técnica que o gestor utilizou, e isso me parece muito evidente, foi pegar um concurso público para 20 vagas e segmentá-lo em regiões. Então, vai ter um concurso para o UFPE, eu preciso de 20 vagas, mas é uma vaga para o campus Pernambuco, uma vaga para o campus Caruaru, uma vaga, pronto, porque vai continuar sendo uma vaga até eu completar as 20 que eu preciso, e eu não dou direito a ninguém que é cotista, eu não dou direito a ninguém. Porque continua sendo uma vaga. Percebe a maldade que existe na forma de você operacionalizar a negativa desses direitos que foram tão caros e tão difíceis de alcançar. O caso de Nívia é paradigmático, sim, nisso, ela foi vítima disso. Tanto é, aí o José Victor falou, que estava tão no DNA da entidade desprezar a política afirmativa, que foi necessário o Ministério Público intervir, dizendo, não, vocês precisam cumprir o que manda a lei. Daí Nívia ter sido convocada por conta de um termo de ajustamento de conduta. E que tão logo a universidade teve a possibilidade de burlar, de passar por cima desse termo, fez, dando uma interpretação extensiva àquilo que nem era a ordem judicial expressa. É assim um paradigma, Marco. Faltam 10 minutos para a gente finalizar esse Trilhas da Democracia e eu gostaria de voltar a ouvir Nívia. Nívia, quais são as tuas expectativas em relação ao julgamento do dia 15 e que reparações deveriam ser feitas em relação a você?
Que movimento reparatório deveria ser feito em relação a você? E depois gostaria de ouvir Rodrigo e Zé Vitor também sobre essa questão. Que reparação cabe a Nívia diante dessa situação surgida no ano de 2021? Por favor, Nívia. Apesar de ser muito difícil voltar para o UFPE, porque todo esse processo aconteceu no período de pandemia, né, como você falou. E eu já não estava frequentando a UFPE. E aí todo o meu mestrado ele está acontecendo em casa. Então eu não coloquei ainda meus pés na instituição. Por mais difícil que seja voltar para um lugar que me causou tanta dor, eu acredito, né, e fico criando a esperança de voltar para a minha função e que esse tempo todo que eu fiquei sem o meu salário, que ele seja, que ele volte, né, que ele seja compensado, porque teve todo um custo financeiro, né, todo um gasto de energia emocional, enfim, material, que ele precisa ser compensado. É isso, eu sigo assim, como eu falei, né? Eu não sei dizer que tipo de sentimento me invade nesse momento, não sei se acreditar que esse julgamento ele vai ser positivo, mas eu sinto que a gente fez tudo que a gente poderia fazer e que se não for positivo a gente vai continuar, né? Vai continuar. E eu estou seguindo viva, né? Eu tenho filhos para cuidar, tenho minha pesquisa para terminar e eu preciso seguir. É isso. Rodrigo? É isso, Marco, Nívia, José Vitor. A minha visão é contaminada pela minha profissão, né? Então, antes de tudo, o advogado é um combatente. E ele é o primeiro juiz da causa. Então, eu acredito na causa de Nívia. Precisamos combater por essa causa com fé. Não fé nos tribunais, fé no direito, fé na lei, fé nos argumentos que nós apresentamos, que me parecem, veja, Marcos, lhe convenceram de primeira. O que eu espero de um julgamento é que a mesma sensibilidade que o entrevistador, o condutor desse programa teve, que você teve, Marco, que os embargadores do tribunal, do TRF5, também tenham essa sensibilidade de aplicar a lei ao caso concreto. Essa expectativa que eu tenho, é com essa expectativa que eu durmo e acordo acreditando que a justiça será feita. É um jargão comum, mas é nisso que eu tenho que acreditar e lutar. Zé Vitor? A expectativa que eu tenho também, mesmo sentido da de Rodrigo, da de Nívia também, é que a gente tenha, de fato, né, interpretação favorável a Nívia e favorável também ao movimento negro, que Nívia tenha a exoneração cancelada, né, e tenha a restituição de todo esse retroativo, né, de tudo que ela deixou de receber, e que ela volte, né, a ser funcionária efetiva, que ela sempre foi, com estabilidade, mas que, sobretudo, que pereça, que vença também nessa interpretação, no sentido que a interpretação em favor de Nívia é, sobretudo, também uma interpretação favorável em favor da igualdade, e em favor do movimento negro também, em favor dos movimentos sociais da população vulnerabilizada desse país. Então, eu espero também, com essa decisão, que a gente tenha a derrota, sobretudo, essa interpretação que visa mitigar ou visa inviabilizar mais uma legislação favorável à população preta desse país. Que essa decisão não venha num processo de invalidação e de neutralização, como tem ocorrendo com outras legislações, por tantos anos batalhadas pelo movimento negro, tanto a legislação de criminalização do racismo, como a legislação também, a 10.639, né, que define a educação afro-indígena nas escolas, e que há muitos anos aí não vem sendo implementada, inclusive pela própria universidade também não vem sendo implementada. Então, eu espero que com essa decisão a gente tenha uma reviravolta, né, em dessa situação, assim, a gente consiga ter, na verdade, uma jurisprudência, um entendimento favorável de fortalecimento à lei de cotas como um todo.
Nívia, Zé Vitor, Rodrigo, ouvintes, espectadores desse programa, eu não tenho mandato para tanto, né? Mas, por vezes, eu assumo a função de ombudsman da instituição a qual pertenço há 20 anos, a Universidade Federal de Pernambuco. O Trilhas da Democracia é um projeto de extensão da UFPE. Só que a minha função aqui, para usar uma expressão muito na moda, não é passar pano para os erros cometidos por essa instituição, né, que reconhece o Trilhas da Democracia como um projeto de extensão. Não é passar pano para as injustiças com as quais eu me deparo dentro da instituição. Por isso, eu gostaria de dizer em alto e bom som: justiça para a Nívia, justiça UFPE para Nívia Tamires. O UFPE pode dar um exemplo para Recife, Pernambuco e para o Brasil de como se deve reconhecer um erro cometido em nome das causas mais nobres, mais atuais de uma sociedade que passou por 400 anos de escravidão. Por isso, não é que eu volto a dizer: justiça para Nívia Tamires. O Trilhas da Democracia fica por aqui, volta na próxima semana, sempre debatendo e defendendo a democracia e os direitos humanos. Até lá. Boa sorte, Nívia. Boa sorte, Rodrigo. Boa sorte, Vitor. Essa luta não é só tua, não é só de vocês. Essa luta é de todas e todos que pensam, que sonham e lutam por uma sociedade que rompa com os resquícios desse passado que não passa, chamado escravidão. O Trilhas da Democracia volta na próxima semana. Até lá.